economia não é ameaça sobre a cidade. É realmente uma ameaça para a cidade que tem o maior esgoto a céu aberto. Se ele falou isso, você está certificando. Eu sou uma ameaça, né, para o plano de governo dele, de querer ver o cara que tem um perfil de vereador continuar como prefeito de uma cidade tão pujante como São Paulo. Eu sou realmente uma ameaça para a esquerda. Eu sou uma ameaça para tanto esquema que está na prefeitura. Eu sou realmente uma ameaça para o sistema, por tanto de gente que tem contratos aí nessa prefeitura há 20, 30 anos. Realmente eu sou uma ameaça nessa cidade. Eu até agradeço o prefeito para levantar essa bola aqui, a gente tem que cortar ela pro povo. Seguinte, o povo não é bobo, vocês vão fazer o M de mudança. Só tem um jeito de mudar essa cidade, um jeito de mudar esse país, que é mudança de mentalidade. Nenhum político está falando disso. Nós precisamos de investir no nosso povo, para não depender desses sequestradores emocionais que têm mantido as pessoas em cativeiros. Fiquei imaginando um frio hoje na cidade de São Paulo. Como é que tá alguém que mora numa casa de lata que o prefeito não faz nada? Deixa eu te falar, em 1460 dias de governo que eu vou ter aqui servindo o povo, eu sou um servo do povo, ninguém vai morar em casa de lata. Isso é uma ameaça para ele. Você que mora em casa de madeira, em casa de lata, está enfiado em campos de concentração. Tem lugares nessa cidade que tem 30, 40, 50 anos. Faz o M aí. Tem 30, 40, 50 anos que não... Economia. E para fazer a pergunta, a professora Fernanda Manhota, aqui da FAP. A professora vai fazer uma pergunta para vocês dois, Boulos que vai abrir respondendo e na sequência uma ação. Olá, bom dia a todos. Candidatos, obrigada pela presença. A minha pergunta sobre economia vai na linha de Smart City, cidades inteligentes. A gente não pode admitir uma cidade do porte de São Paulo, entre as maiores do mundo, que não se preocupe em se adequar às novas tecnologias para combater a desigualdade. Hoje a gente tem uma condição de ainda muita assimetria digital, pouco uso de infraestrutura de dados, altos níveis de poluição e gestão inadequada de resíduos, além, claro, de como isso impacta várias áreas, como a ineficiência dos transportes. A minha pergunta é, qual o papel dentro dos planos de campanha dos senhores para tornar São Paulo uma cidade global que invista nesse tipo de tecnologia para combater a desigualdade? Obrigada. Obrigado, professora, pela tua pergunta. Eu tive a oportunidade de visitar várias cidades do mundo nesse processo. Tive com a prefeita de Paris, prefeita de Santiago, tive em Xangai, e várias tecnologias de cidades inteligentes, sobretudo na área da sustentabilidade, que é o tema que você coloca, para a gente ter técnicas melhores de reciclagem dos resíduos. Hoje, 98% dos resíduos são enterrados na cidade de São Paulo, de compostagem, vi isso na China, e de eletrificação da frota de ônibus na cidade de São Paulo. A nossa meta é chegar de 50% de frota elétrica. Obrigado você que está assistindo. Faz o M aí, quem está assistindo agora. Faz o M. É o seguinte, aqui na cidade de São Paulo a gente tem poucos semáforos que tem aquela cor amarela em volta, que são semáforos inteligentes. A gente precisa ampliar isso para todos os semáforos, que isso já provou que a gente consegue melhorar a mobilidade e tirar esse atraso, né, que o paulistano tem todos os dias nessa cidade. Eu conheço Xangai, conheço Dubai, conheço as grandes cidades no mundo que começaram a desenvolver uma construção civil diferente, mais limpa. Eu propus também um meio de transporte mais seguro para o povo, que é o teleférico, é o elevador na horizontal. E não adianta rir que você também vai andar. E o que nós vamos fazer? Eu propus criar um marco aqui para essa cidade, né? Construindo o maior edifício do mundo, para mostrar que a construção civil vai ser liderada pela cidade de São Paulo. Muito obrigada, a professora Fernanda Manhota. E agora sim, o tempo para que vocês perguntem entre si, começando com o Guilherme Boulos. Obrigado, Luzia. Marçal, você não devia nem estar aqui, né? Porque no último debate, você disse que deixaria a sua candidatura se mostrasse a sua condenação como ladrão de banco. Eu mostrei, está na rede social, mas você mostrou, mais uma vez, que não tem palavra. Agora, sobre oportunidade de desenvolvimento econômico, eu queria te perguntar o que você acha dos céus da Marta que deram oportunidade para os jovens da periferia. Primeiro, se você conhece e o que você acha. Em primeiro lugar, mais uma vez, você está me confundindo com o quadrilheiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva, com as pessoas que você tanto apoia, chamado José Genuíno, José, sei lá como é que chama, se é Dirceu, Dilma Rousseff. Você, que é o PT Kids nessa prefeitura de São Paulo,
Isso até uma demonstração no país inteiro de um PT do PSOL, que é uma grande merda nessa nação. Isso aqui é a escória da esquerda. A esquerda já não presta, você imagina a escória da esquerda. Não tem condenação, isso aí foi prescrito. Eu trabalhei para um cara consertando computadores. Se você quiser saber os detalhes, já gravei isso há anos no YouTube. Você pode assistir Pablo Marcal. Agora, a grande verdade é, por que você não pediu sua música no Fantástico, já que você foi preso 3 vezes? Conta aí para a sociedade paulistana. Por favor, plateia, eu vou solicitar uma vez mais que vocês evitem as manifestações. Isso está dentro das nossas regras de debate. Marcelo, você é um mentiroso compulsivo. É viciado em mentir. É impressionante. Eu acho que você veio para o debate, as pessoas percebem, com a sua plateia e tal, para tumultuar. Você é o Padre Kelmon dessa eleição. É isso que você é. Você veio para tumultuar, você é uma caricatura. Gente, desculpa interromper o candidato. Pela última vez, eu espero que seja, gente. A gente está numa plateia aqui de adultos e a gente, mais uma vez, vai solicitar dentro de uma escola e a gente pede uma vez mais para vocês respeitarem esse ambiente de debate sem as manifestações conforme está combinado em relação às regras do debate. Me perdoem interromper aqui uma vez mais, mas não tinha como não fazer essa observação uma vez mais. Eu sou o Padre Kelmo, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Essa é a pergunta dele? O tempo é livre. Bom, olha, eu tenho o maior orgulho de ter começado a dar aula há mais de 20 anos na Escola Estadual Maria Auxiliadora, Thalita, comprovado. Sou professor, eu não sou coach. Não ganho dinheiro enganando os outros na internet. Tá? Depois trabalhei na Faculdade de Mauá, na Escola de Educação Permanente, na Escola de Sociologia e Política, no Instituto Coupe, e até ser deputado federal, coisa que você tentou e não conseguiu, eu estava dando aula na PUC, na pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica. Então, fake news aqui, meu caro, não prospera. Pergunta que eu faço para esse cara, que isso aí não é um candidato, isso aí é um candidato trans. Depois eu falo disso no meu Instagram. Ele não responde nada, nem apoia a Hamas. Já foi preso 3 vezes esse indivíduo aqui. Tem um processo dele que está correndo em segredo de justiça, porque ele usa a companheirada para fazer isso. Eu vou mostrar que você é o maior aspirador de pó da cidade de São Paulo. Pode ficar com o tempo aí para você agora. Vai lá. Olha, gente, o que você vai fazer com um cidadão desse? É uma coisa, é indignante. Você vê, esse sujeito não tem limite. O cara vem aqui, inventa uma mentira no debate sobre droga, vai lá, fala do pai da Tabata na outra ocasião. Não tem limite ético, não tem limite moral, é uma pessoa rebaixada. É isso que você é, Marcelo. Às vezes eu fico em dúvida se você é só um mau caráter ou se é um psicopata. Eu tenho essas dúvidas muitas vezes, porque você vem aqui para mentir. Você vem aqui para atacar as pessoas. Você vem aqui para inventar coisas, para lacrar para a rede social. Isso é candidatura para a prefeitura da cidade mais importante do Brasil. Começou provocando uma calúnia foi você, porque você é um rebaixado e aí você está querendo agora bancar o santo. Ele já converteu, agora ele é assembleiano, não usa mais droga, não protege quem usa droga, né? Agora mudou, você sempre muda o discurso. Você é muito bonitinho, você começa estragando o negócio e quer consertar agora? Qual que é a música que você vai pedir no Fantástico esse final de semana pelas 3 vezes que você já foi preso, seu candidato? É viciado em mentir. Impressionante. Viciado em mentir. Boulos, você é apoiador, vamos lá. Esse cara apoiou a corrupção do Janones, ele apoia o Hamas. A gente tá perdendo pessoas, tanto na Palestina como em Israel, porque esse canalha aqui apoia o quê? O Hamas, que é um grupo terrorista. Explica para a sociedade paulistana, por favor. Mais uma mentira tua, mais uma fake news. Você já foi preso uma vez por roubar banco. A próxima vai ser preso por fake news. Fake news é crime nesse país, sendo que vocês de esquerda vivem fazendo isso. Explica quantas vezes você foi preso então, bonitão. Tem um PM ali para te prender também, viu? Explica aí. Olha, meu caro, se tem algum PM perto de você, toma cuidado que você vai ser preso antes do dia 6 de outubro. Você vai usar o aparelhamento do Estado que a esquerda fez para prender alguém aqui? Ou você não é homem para falar quantas vezes você foi preso? Responde. Encerrou seu tempo. Seu tempo acabou. Marçal, você é um mentiroso, canalha, alguém que não vale nada. Encerrou seu tempo. Candidato, solicito que vocês retornem aos locais.
Guilherme Boulos, por favor. Boulos. Guilherme Boulos, candidato, por favor, retorna. Gente, eu solicito que façam um silêncio, que nem tem como eu conversar com os candidatos. Guilherme Boulos, por favor. Daqui a pouquinho o terceiro bloco. Peço para o candidato, por favor, que a gente está ao vivo, cidadão, por favor. Esse é o momento que os candidatos estão aqui. O tema deste momento, deste bloco, a gente abre é planejamento urbano. Faço, portanto, a minha pergunta para os dois candidatos, reforçando as regras aqui. Cada candidato, ao longo de cada bloco desse, que tem um subtema, eles têm 3 minutos ao todo para falar ao longo do bloco. Eles respondem dentro desse tema a pergunta do jornalista e, na sequência, fazem perguntas entre eles, com direito à réplica. Então, aí a questão de como eles administram o tempo deles. Mas o espaço, eles têm um cronômetro para ir se guiando aqui na frente, para irem se guiando e saber qual o tempo que ainda resta para fazer pergunta e para responder. E tão logo eu receba retorno sobre o pedido de direito de resposta, eu aviso. O tema, portanto, sorteado nesse bloco, planejamento urbano. A pergunta que eu faço neste momento é o seguinte, a mesma pergunta para os dois candidatos. Se vocês pretendem expandir a tarifa zero nos ônibus municipais e como pagar essa conta, começando por Pablo Marçal. A tarifa está congelada já há alguns anos, né, em 4,40, é isso? E esse é um problema na cidade hoje, porque a coisa mais inteligente para resolver isso é a gente capilarizar o empreendedorismo da cidade. Então, a gente tem um problema de liberação fundiária nas periferias, a gente tem mais de 1.000 favelas na cidade, e se a gente levar esse empreendedorismo, que é o que eu vou fazer em 2025 como prefeito de São Paulo, a gente não vai precisar arrastar o Uruguai todos os dias, da forma que está sendo arrastada na cidade de São Paulo. Candidato Datena. Olha, eu não sou contra a tarifa zero, eu só acho que ela é bem mentirosa na realidade, porque o subsídio que a prefeitura dá a essas empresas de ônibus é um verdadeiro absurdo. São 5 bilhões e vai passar para 8 bilhões se o Ricardo for reeleito. Tomara que não seja, que a gente está aqui disputando com ele. Essa tarifa é mentirosa. O cara, para pegar um ônibus em São Paulo, deveria receber, no mínimo, R$10,60. A companhia devia pagar para ele. Essas companhias são sempre as mesmas, não só as envolvidas com o crime organizado, mas são 3 famílias que dominam o transporte coletivo de São Paulo durante quase 60 anos. É porque o negócio dá dinheiro. Se você cobrar um preço justo, tarifa justa, você ganha muito dinheiro com isso. Pô, teve companhia de ônibus que virou companhia de aviação. Né? É só o Constantino dizer. Entendeu? Então os caras já ganham muito dinheiro, não precisa ter tanto subsídio assim para manter uma tarifa justa. E a tarifa zero, você me fala de tarifa zero, rodam apenas 40% da frota do domingo, ou do sábado, ou do feriado. O que justifica essa tarifa zero? Se metade da frota, mais da metade, estão parados. Pode ter até tarifa zero com tarifa justa. Não sou contra a tarifa zero. O que eu digo é que essa tarifa zero que está sendo vendida aí, ela é muito cara e de zero não tem nada. Zero merece quem faz essa tarifa. Pablo Marçal, sua pergunta. Qual que é a sua... Candidato Datena, qual que é a sua ideia? Qual a inovação para resolver esse problema? Não entendi. Qual que é a sua ideia para resolver esse problema, então? Olha, primeiro, você moralizar definitivamente os processos de licitação, que, aliás, não só são sobre o transporte coletivo. 2 empresas de ônibus infiltradas pelo PCC, com indícios de infiltradas pelo PCC, isso dito por força-tarefa de polícia e por Ministério Público e não por mim. Primeiro que essas licitações têm que ser passadas a limpo.
imediatamente, se continuar definitivamente provas, essas duas empresas têm que ser licitadas e eliminadas imediatamente do transporte público de São Paulo. E as outras empresas que já ganham muito precisam ser revistos os contratos, se na realidade esses contratos são inconclusos, são licitações corretas ou não. E mesmo sendo, ainda são onerosas. Você fazendo licitações justas, com todo mundo ganhando, com certeza vai ter menos roubalheira e o povo vai pagar um preço justo e poder andar de ônibus de graça sábado e domingo também. Marçal. É um termo jurídico chamado pacta sunt servanda, que é os pactos precisam ser cumpridos e preservados. Espere que a Prefeitura de São Paulo, a partir de 2025, vai cumprir os acordos, mas vai revisar todos. Quem tiver em desacordo vai ter que reajustar, quem não conseguir vai perder o contrato aí com a Prefeitura, já fique sabendo. Uma empresa privada provou que aqui na Marginal Pinheiros que tem como a gente colocar um transporte já no Pinheiros. E por que a Prefeitura ainda não colocou? É uma pergunta. Por que a gente fica o tempo inteiro focado em um tipo de transporte que já tem décadas que funciona, sendo que a gente pode colocar agora o que tem em Medellín, tem em La Paz, tem Balneário Camboriú, não está funcionando ali no Alemão, no Rio de Janeiro, mas também tem, que são os teleféricos. O trânsito de São Paulo é um trânsito perigoso. Nós vamos colocar isso assim, nós vamos criar esse cinturão principalmente para resolver e abençoar as comunidades. Então, ficar focado só nessa tarifa, onde a gente está dedicando muitos bilhões, eu acredito que tem realmente algo por trás muito errado. E eu quero não só investigar isso como prefeito, mas dar a oportunidade de quem tem esses contratos de se explicar. Se não conseguir passar nessa revisão, eles vão perder esses contratos. E eu quero saber de você, Datena, o que você, como prefeito de São Paulo, no primeiro dia, vai fazer em relação a esses contratos? Só ressaltando aqui que tinha um espaço para a Datena que pode responder dentro de 5 segundos. O meu recado é rápido, que o Ricardo é refém. Eu tenho medo de tirar o PCC se ele tiver infiltrado no transporte coletivo. Eu não tenho. Encerrou o seu tempo, candidato. Encerrou o seu tempo, candidato. Eu solicito, então, que vocês retornem. Não, perdão, ainda tem 1 minuto e 5 segundos para o Pablo Marçal. Vamos criar via expressa nas marginais, controlado por câmeras, como é na Europa. Vamos fazer o giro de quadra com sinal vermelho, como é nos Estados Unidos. Você pode parar, se não tiver passando ninguém, você pode furar esse sinal. Isso existe em outros lugares e funciona. Nós iremos. A coisa mais inteligente é a descentralização desse empreendedorismo. Nós vamos capilarizar o empreendedorismo, liberando microcrédito aí nas comunidades, porque toda família que começa a ganhar mais de 5 mil de renda, ela vai embora da favela. E ao ir embora da favela, o poder público já não dá conta de suportar isso. As pessoas que começam a melhorar a sua renda, elas estão indo embora. O que está acontecendo? A favela é a ausência de Estado. A coisa mais inteligente para melhorar a mobilidade da cidade é capilarizar o empreendedorismo, que é o maior direito social que existe. E eu quero que você entenda uma coisa. Emprego diminui criminalidade. Emprego gera renda e renda diminui a inflação e a gente vai voltar a crescer na cidade de São Paulo. Eu quero que vocês entendam isso. Não dá para continuar com o prefeito Ricardo Nunes. Ele está com 12 partidos políticos. Ele é o candidato mais caro que nós temos aqui. O mais perigoso é o Boulos, mas o mais caro é... O tempo está encerrado de vocês dois. Só ressaltando, solicito então que vocês voltem aos seus lugares e ressaltando que também tem agora um pedido de direito de resposta do Ricardo Nunes por ter sido citado neste momento. Também perguntas feitas para cada um dos candidatos. Vamos acompanhar em telão o primeiro vídeo. Candidatos, meu nome é Christian Dias, sou aluno de Economia e hoje minha pergunta vai para o candidato Pablo Marçal. Como você vê o cenário de privatizações para a cidade de São Paulo e se você acredita que toda e qualquer privatização seja bem-vinda? O senhor tem 1 minuto. Obrigado pela pergunta, Christian. A privatização, a gente tem que aplicar em serviços. Os bens naturais da cidade, a gente não precisa fazer isso, tá? É bem sabido que a gente tem milhares de mananciais contaminados. Todas as favelas que eu tenho ido, a gente tem visto esgotos a céu aberto. Pessoas falam que pescavam, que nadavam em alguns rios, e hoje a gente só tem esgoto. Então eu vejo que o governador Tarcísio, alguém que eu tenho um respeito muito grande, e mando um abraço, apoiei ele na candidatura dele e na eleição dele para governador, fez de forma muito assertiva, né, privatizar a Sabesp, sabendo que a Sabesp não tinha dinheiro em caixa.
E a gente não tem que ter medo de privatização, porque eu fui funcionário de uma companhia de telecomunicação que não funcionava antes, porque era do governo. O governo coloca muito companheirada, né, gente da qualidade do Boulos, gente que não tem nenhum talento, nenhuma competência, nenhuma habilidade para resolver absolutamente nada. Eu já dormi em fila. para comprar. Encerrado o seu tempo, candidato. Então, a gente está só com essa análise aqui, mas o Ricardo Nunes também vem agora. É no mesmo momento. É agora também. Ele já faz parte desse bloco. Eles já estão me dando pedido de direito de resposta aqui, estão me respondendo. Ok. Antes de a gente começar o tema do bloco, a produção está me informando que o pedido de direito de resposta, novamente em relação à questão de declarações da candidata Tabata Amaral, foi concedido. Então, antes de eu passar a pergunta, no finzinho só para a gente não perder o fluxo, conforme combinado, o fluxo do que é o tema deste bloco, que é segurança pública, a gente vai trazer o jornalista Marcelo Godoy, que é quem vai fazer pergunta a vocês agora, e no final do bloco o senhor tem 30 segundos para a resposta. É depois. Ok. Bom, candidatos, os senhores sabem, na semana passada, São Paulo viveu a Operação Salus e Dignitas do Ministério Público, né, que surpreendeu a existência de um ecossistema criminoso na região da Cracolândia, mantido não só pelo PCC, mas segundo a cautelar feita pelos promotores, com 240 páginas, né, ela falava da existência de uma milícia, esse é o termo usado pelos promotores, né, que achacavam comerciantes, que movimentou cerca de 4 milhões no período de atuação desse grupo, né, e que envolveria algo em torno de 20 guardas civis metropolitanos. A pergunta que eu faço aos candidatos é o que o candidato pretende fazer para melhorar o controle e o combate à corrupção dentro da Guarda Civil Metropolitana. Começando com o Ricardo Nunes. Obrigado, Marcelo. Nossa Guarda Civil Metropolitana hoje tem 7.500 guardas civis metropolitanos. É um efetivo importante na ajuda, na contribuição da segurança do povo da cidade de São Paulo. Eu coloquei 2.000 guardas civis a mais. O que a gente fez também? Reforçamos a nossa corregedoria. A Guarda Civil Metropolitana tem a sua corregedoria. E atuação insistente, consistente e permanente com relação ao comportamento de todos os GCMs. Quando algum deles comete alguma irregularidade, se desvia da sua função, evidentemente tem que ser punido. Eu já coloquei para fora vários, esse ano vários, acho que mais de 5. Inclusive, esse guarda civil metropolitano, Marcelo, você que é uma pessoa que lê sempre todos os inquéritos, você deve ter visto lá que em junho do ano passado eu pedi a prisão desse guarda civil metropolitano ao Ministério Público, o que foi negado. E agora, nessa operação, ele foi um dos presos. Então, a gente não pode misturar a corporação como um todo, que é super importante, com alguns indivíduos que acabam querendo manchar a imagem dessa corporação. Portanto, é rigidez na corregedoria e denunciando ao Ministério Público caso de desvio de função. Gestão e toda liderança, ela se parece com quem está governando. Então, se é um caso isolado, a gente precisa de combater veementemente. Agora, se é generalizado, né, nas secretarias, porque esse problema não é na GCM, esse problema é na subprefeitura. Muitos empresários na cidade de São Paulo, eles estão sendo extorquidos. E a gente ficar calado nisso, a gente aceitar isso, é como se a gente fosse conivente. Eu quero pedir para você, que é paulistano, não fique calado, envie denúncias. Isso não é para atacar a pessoa do atual prefeito. Isso é para a gente moralizar a gestão pública. Ok, obrigada, Godoy. E agora o tempo para vocês dois fazerem perguntas um ao outro, começando com o Ricardo Nunes. Ok. Candidato Pablo Marçal, a gente tem visto o quanto é importante o aumento dos efetivos. Nós aumentamos em mais de 2.000 policiais militares na operação delegada, mais de 2.000 na GCM e o uso da tecnologia. Nós temos o Smart Sampa. Qual que é a tua opinião sobre esse programa que faz o reconhecimento facial, a identificação de placas com registro de roubo e furto para a contribuição da segurança da cidade de São Paulo? É o que eu já coloquei no plano de governo, da gente trazer tecnologia, o anticrime e uma análise preditiva, porque a cidade de Londres, por exemplo, tem centenas de milhares de câmeras e ainda ela é ineficiente na criminalidade, no combate à criminalidade. Se a gente não tiver uma análise preditiva disso, né, não usar a tecnologia para isso, a gente não vai conseguir combater o crime com a cidade de 12 milhões de pessoas. A lei permite a gente levar o número de GCMs até 24 mil, e eu proponho nesses próximos
1.460 dias eu assumi nesse governo, a gente teve 21 mil. E a gente tem dinheiro suficiente para isso, tem que revisar contrato para isso. A situação de insegurança nessa cidade é absurda e nós vamos aumentar esse efetivo e vamos valorizar essas pessoas. Pablo, com relação à questão da gestão pública, eu coloquei 2.000 guardas civis metropolitanos a mais, só para você ter uma ideia, a cada 1.000 guardas civis metropolitanos são 110 milhões de reais. E tem uma questão de responsabilidade fiscal, que é o teto com relação à questão à receita corrente. Então, não seria possível colocar 21 mil guardas civis metropolitanos, a não ser que você retirasse recursos da educação, da saúde, que esse não é o caso. Mas só para poder dar aqui uma contribuição com relação à questão de gestão. Mas eu queria voltar a falar dessa questão do Smart Sampa, que eu demorei um ano, porque o partido do candidato Boulos ficou entrando com ação na justiça, várias pessoas, mas a gente conseguiu. E está aberto ali na 15 de novembro, inclusive o espaço para fazer visitação. Nós estamos ainda no período de adaptação. São 14 mil câmeras, até o final do ano serão 20 mil câmeras, e nesse período só de adaptação já foram presos 130 pessoas e 11 pessoas desaparecidas foram encontradas. Então a gente vai ter um grande avanço do uso de tecnologia para poder melhorar a segurança em São Paulo, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um grande investimento aqui para a gente poder melhorar a questão de segurança. E só falando de questão de segurança, eu entendo também, Pablo, de que a questão de atrair empresas, a economia, geração de emprego e renda é fundamental, né? Qual seria a tua ideia com relação à questão de segurança e geração de emprego e renda? Todas as vezes que a gente trocou ideia aqui no debate, você sempre fala que é difícil, sempre que é impossível. Eu não consigo ver você no futuro dessa cidade, justamente por suas próprias declarações. Todo projeto que eu estou envolvido, quando uma pessoa fala assim, isso é impossível, a única coisa que eu faço é tirar essa pessoa. Porque não há nada impossível para quem acredita, para quem crê. A gente tem que moralizar essa gestão pública, a gente tem que ter eficiência nessa gestão. A gente não precisa lotear a prefeitura igual você está fazendo, com 12 partidos políticos. Você que está assistindo, o prefeito, ele tem perfil de vereador, ele acabou sendo colocado aí. E, de fato, esse perfil, ele atrapalha o avanço dessa cidade. Eu não estou atacando a índole dele, não estou falando nada da personalidade dele, chama-se perfil. Inclusive, eu queria pedir para você que está assistindo, estude o perfil dos candidatos. Tem alguém que é estudante, sabe tudo, só passou a vida estudando, nunca trabalhou, nunca empreendeu, nunca construiu riqueza, mas é boa para falar o tempo inteiro. Colocou dezenas de negros para fazer o plano de governo, mas não trouxe nenhum aqui no debate, tem nenhum aqui na equipe dela. O outro é um fanfarrão que simplesmente, todo ano ele faz o modo Lula, mas vocês viram aqui, inclusive, segue aí Pablo Marcal 1 no Instagram, você viu que eu comecei a trazer de volta o Boulos, que ele é. Ele estava quase me agredindo aqui, avançando na carteira de trabalho. E imagina o que faz um cara desse ser prefeito dessa cidade e ter essa torcida kids dele aqui sempre muito reforçada, quando precisa junta com a Tabata, a turma toda aqui, tá todo mundo defendendo esse cara. É o seguinte, a gente tem um problema muito grande nessa cidade e começa na figura do prefeito. Prefeito, quem que você, sem ser você aqui, quem que você excluiria para não ser... Zerou seu tempo. Marção, deixa eu te falar, isso é a maior cidade da América Latina. Aqui não é um jogo de videogame. Acabou o seu tempo. Só tinham 5 segundos. Gente, encerrado também aqui o debate. Prefeito, o senhor fica, o senhor tem 30 segundos de direito de resposta que foi concedido. Pessoal, eu venho para esse debate imaginando que os candidatos aqui vão vir com a verdade, com propostas, mas queria pedir um alerta para você. Essa coisa de ficar mentindo, criando história para fazer recorte, para fazer rede social, a gente não vive de rede social, a gente vive da vida real. Não é fazendo corte, isso aqui não é um play center, não é um playground, a gente tem muita responsabilidade. E eu, como prefeito, incumbe a mim ter seriedade e tranquilidade com propostas concretas, que é uma pena. E para fazer a pergunta neste bloco com tema livre, Renato Andrade, do Estadão. O Renato vai fazer a mesma pergunta para os dois candidatos. Bom dia, candidatos, tudo bem?
Eu queria falar sobre concessões para iniciativa privada. Várias gestões da Prefeitura de São Paulo já fizeram isso, um programa de concessões para iniciativa privada de diversos serviços. A gente já chegou até a parques públicos e cemitérios. Eu queria saber se na gestão de vocês essa política vai continuar. Eu sei que a gente tem mais de 2 milhões de empresas nessa cidade e tem muita gente interessada em querer ajudar. Só que não sente confiança em quem está liderando a cidade, muito menos em quem está querendo tomar e invadir a cidade. Então, o que nós vamos fazer é reforçar isso e criar frentes poderosas de trazer dinheiro privado. Por exemplo, nós vamos transformar as 1.000 favelas, em mais de 1.000, em centros olímpicos. Quem que vai bancar isso? Iniciativa privada. Bom, eu tenho uma larga experiência exatamente nisso. Eu fui diretora de desestatização no Ministério da Economia e eu sei melhor do que ninguém que não adianta só conceder. Se a gente não tem bons contratos com os incentivos corretos, não funciona. E aqui na cidade de São Paulo, infelizmente, está lotado de contrato que não funciona. É por isso que eu falo que a minha principal medida, quando eu for eleita prefeita, no dia 1º, vai ser revisar, sim, todos os contratos, para ter certeza que a gente vai dar o incentivo correto para resolver o problema da população. Gente, não adianta, sem liderança, não tem nada que possa ser bem feito. Eu vou dar um exemplo único para vocês entenderem do que eu estou falando. Poda de árvores aqui na capital. Nós entramos na justiça contra uma tentativa de licitação feita na calada da noite ali do apagão da Enel, que você estava tentando repactuar com as empresas um contrato de bilhões com as mesmas empresas que nada fizeram pela nossa poda de árvore. E pasme, sabe qual era o custo por árvore retirada aqui na cidade de São Paulo? R$28 mil. É isso, gente. Não dá mais para ficar fazendo política com dinheiro sofrido do seu bolso. Chega, por isso eu vou revisar todos os contratos. E digo mais, eu sou do partido do Deltan Dallagnol. Aquele que coordenou a Lava Jato e colocou o Lula na cadeia. O que eu conversei com o Deltan é isso que eu vou querer aqui na cidade de São Paulo. A gente vai revisar todos os contratos para ter certeza que não vai ter mais corrupção na cidade. Muito obrigada, Renato. E agora o tempo livre para que vocês dois façam perguntas com tema livre. O tempo de vocês, já reforçando que a gente está acompanhando, 2 minutos e 27 com Pablo Marçal, resta 1:13 com Marina Helena, começando a pergunta com Pablo. Marina, parabéns por você estar aqui nesse debate. Você que foi excluída do outro. Eu fui o único candidato a mencionar você lá. Você é uma mulher guerreira, tem meu respeito, alguém inteligente, bem intencionada. E a democracia, para você que está assistindo, ela não funciona para quem é o melhor, é para quem é mais popular. Eu quero perguntar para você, Marina, você que é bem intencionada, inteligentíssima, preparada, como é que você vai fazer para ganhar esse povo? Porque se você não tiver essa popularização, você não vai conseguir. Não estou falando que você não tem alguma arte, mas conte com as pessoas o que você vai fazer. Porque a democracia é o governo popular, o mais odiado e o que as pessoas mais amam acaba ganhando. O que você vai fazer? Marçal, é simples. Eu gosto de dar o exemplo do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Em um dia como hoje, ele apontava 2% nas pesquisas, menos do que eu tenho hoje. Só que ele apareceu nos debates, as pessoas gostaram do que viram e deram a ele a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. E a avaliação foi todo mundo dizia, mas você não é da política, você não vai dar conta. A gestão dele foi tão boa, tão boa, tão boa, que ele foi reeleito num primeiro turno. Então, eu peço para você que está de casa, eu sei que o que eu estou fazendo aqui é Davi contra Golias, mas Davi já ganhou uma vez. Eu tenho os meus valores e eu tenho a certeza, como você falou, Marçal, que eu trago as melhores propostas para, de fato, transformar São Paulo de volta na terra da oportunidade que me trouxe para cá há 20 anos. Quer fazer pergunta? Quer fazer pergunta diretamente? Pode fazer, o tempo é livre para vocês. Só para corrigir o candidato, como você é mulher, você pode ser Esther. Foi uma rainha que salvou o povo. Davi, você deixa comigo que eu vou derrubar o Golias ali, aspirador de pó. A gente vai ter que correr o risco de colocar alguém que não é da política para mudar a sua vida aí. Você que está na periferia, você já sabe
que as pessoas que estão nesse debate político aqui, elas ficam contando histórias como se fosse uma grande beleza, essa cidade vai funcionar. Não vai, não amam pessoas, não entendem de gente, não construíram riqueza, não mudaram suas mentalidades, eles estão a serviço de partidos que estão em agremiações políticas de esquerda. Tem um negócio chamado Foro de São Paulo, em 1992, que o Boulos é um cara que é assim, delirante nesse assunto. Eles querem comunizar as nações, e eu quero deixar aqui bem claro que eu vim aqui para colocar esse vagabundo fora dessa corrida eleitoral. Ele não vai ser nunca prefeito dessa cidade enquanto eu estiver aqui. Eu parei tudo que eu tenho que fazer na minha vida para me colocar à disposição de vocês. Isso aqui é um joguinho de carta marcada, isso aqui é um teatro, isso aqui é uma representação do que o sistema faz, de cortar a mão para dar o braço. O Ricardo Nunes não respondeu numa outra hora por que a Marta Suplicy, que é vice do aspirador de pó, por que ela era secretária do Ricardo Nunes? Por que o sistema está redesenhando tudo para não deixar nenhuma outra pessoa de fora entrar? Isso é o que eu quero perguntar para você. Você que pensa, você é rebanho de alguém? Alguém manda você votar? Ou é você que sente no seu coração quem que é a pessoa de verdade que pode mudar a sua vida? Tô de saco cheio dessa politicagem, isso aqui tudo é um teatro armado. Se você não entendeu o que eu tô falando, nós vamos amargar com gente que não entende de São Paulo. Nem entende de gente, nem entende do futuro desse país. E faz o M aí. Candidata, a senhora tem 32 segundos ainda. Eu queria agradecer o Marçal por dizer que eu sou a pessoa mais capacitada para governar a cidade de São Paulo. Eu concordo plenamente. E já que vocês vão fazer o M, faz o M de Marina, gente. Tá valendo também. Mas tem uma coisa que a gente concorda completamente. O que está aqui, tirando nós dois, realmente é um circo. São grandes coligações, aquela gente que está o tempo inteiro chupinhando a nossa cidade. Esse é o termo, gente. A gente paga 2,5 vezes o tanto de imposto que as outras capitais do Brasil para ter esse serviço de péssima qualidade. A gente precisa mudar isso. 2 segundos para o senhor. Espera as manifestações. Silêncio. 2 segundos não dá para falar nada, mas dá para fazer o M. Vai lá. Candidatos podem voltar aos seus lugares. O candidato Guilherme Boulos solicitou o direito de resposta durante... A Tabata acabou de falar que eu tenho processo de homicídio. Só se foi de tirar vocês aqui. Nós vamos caçar esses comunistas nesse país e partindo dessa cidade. Esse povo é baixo, desqualificado, e eu me comprometo como cidadão a colocar todos eles em Cuba, em Venezuela, em Nicarágua, onde eles sonham, o país que eles sonham é o país que eles vão ter. Eu vou até o final nisso aqui e vou mostrar para vocês. Bandido tem que ir para cadeia. Quem fez errado vai pagar. O candidato pode voltar ao seu espaço.